O Evangelho segundo São João, capítulo 10, tem uma mensagem muito interessante, muito importante para a amada Igreja do Senhor Jesus, mas parece-me que eu tenho uma impressão muito verdadeira, que hoje a maioria das pessoas estão indo atrás de um ministério que tem alguém de frente que não está indo pela verdade. E quando essas pessoas fazem parte dessa igreja, desse ministério, é porque o espírito desta pessoa é o mesmo daquele que está de frente. Então essa igreja, ela não prospera, a igreja não cresce, ela pode crescer em quantidade, mas o crescimento espiritual está lá embaixo. Então observe que toda obra de Deus, que tem sempre alguém verdadeiro, alguém sincero, ela sofre os ataques de Satanás, o pastor e o seu rebanho. Mas ainda bem que tem Jesus pela nossa vida, para nos livrar e para nos guardar dos lobos devoradores de ovelhas. Então a verdade, ela não pode estar se misturando com a mentira. A luz não pode estar se envolvendo com as trevas, porque a Bíblia deixa bem claro que existe roubadores, salteadores, e estas pessoas estão dentro do templo. Dizem que estão cultuando a Deus, mas na verdade não estão cultuando a Deus. Estão ali para fazer o mal, para destruir, para fazer contenda, mas ali não tem um bom pastor. Mas o ministério verdadeiro sempre haverá o bom pastor. E com isto nós se alegramos, porque o bom pastor, ele um dia deu a vida pela sua igreja. A gente está aqui hoje porque o bom pastor Jesus deu a vida pela nossa vida. Ele pagou a nossa vida com preço de sangue. Isto quer dizer que o sangue de Jesus, ele tem muito poder, é muito valioso. Então o inimigo, ele não suporta de ver um crente se esforçando para chegar na casa dele. Por mim hoje eu não estaria aqui, mas a gente sabe que temos que fazer a obra e temos que fazer um esforço. Se Jesus fez um esforço e morreu por mim, o mínimo que eu posso fazer é me esforçar para ir à casa do Senhor, dar glória a Deus, cultuar a Ele. Com os meus problemas eu venho a si mesmo, porque Deus sabe do meu e do teu coração. Então Ele está te recompensando nesta noite. Ele está fortalecendo, Ele está te dando graça, Ele está te enchendo da unção dEle para a tua vida, porque o bom pastor ensina as suas ovelhas a trabalhar. O bom pastor, ele ensina, ele tem um cajado na mão, e se a ovelha se desviar, ele vai fazer toque. Ele vai bater um pouquinho para você ficar no nível certo, no caminho certo, para você estar no centro da vontade de Deus, e o Senhor te levar a um lugar muito abençoado. E diz a Bíblia, no capítulo 10, que existe um bom pastor. Então Jesus é muito incrível. Jesus, ele vai contar isto em forma de parábola, para que aquele povo, aquela comunidade que estava ouvindo Jesus, pudesse entender. Então nesta noite eu quero transmitir a palavra de Deus como ela está escrita. E no versículo 1, Jesus fala mesmo assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então Jesus está ensinando a característica de um pastor verdadeiro, de um homem sincero com Deus. A este nós iremos seguir para ir junto para o céu.
e dar glória a Deus e cultuar no céu naquele grande dia. E ele está ensinando aquele povo: olha, em verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este sim é ladrão, é mentiroso, é salteador. Nele não confiais, nele não deis crédito. Este é falso, é mentiroso, ele só quer somente se aproveitar do rebanho de Deus. Quantos ministérios por aí afora, irmãos, estão se aproveitando das ovelhas, estão extorquindo as ovelhas, e as ovelhas até sangram com este fardo pesado, mas graças a Deus que aqui não tem esse fardo pesado, porque Jesus está aqui dizendo para mim e para você: ei, vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, o bom pastor, vos aliviarei. Se você for para um ministério e tiver com peso, tem coisa errada, irmãos. Tem coisa errada. Não é, irmãos? Tem gente aqui que ora, que lê Bíblia, eu sei disso, que se esforça. E se for para um ministério que não é de Deus, ela sente quando o ministério não é de Deus. Um dia me convidaram: vem para a minha igreja. Eu fui. Cheguei lá, irmãos, eu sentei, mas eu senti um clima de confusão tão grande. Eu disse: mas nunca eu vou voltar aqui. Mas o povo, irmão, cantava que era uma bênção. O povo dirigia o culto na bênção, chamava um para cantar, e tinha um pregador da noite, tudo organizado. Mas o espiritual, ele discerne as coisas ao redor, e eu senti um peso de confusão ali. Eu disse: mas nunca eu vou voltar, porque quando eu entrei nesta igreja, era todo mundo, irmão, bem vestido e bem arrumado, mas no espiritual estava assim, ó, uma negação. Eu disse: mas nunca eu volto. Então por isso eu não tenho prazer de ficar em igreja, porque eu tenho meu ministério aqui, vocês têm o ministério de vocês, o pastor ensina, tudo bem, e minha família é de tal igreja. Se você quiser ir para um aniversário, uma festa, alguma coisa, uma consagração, vá, mas lembrando que o teu compromisso é aqui na casa do Senhor. Eu não sou macaco para ficar de galho em galho. Ou você tem um quartel ou você não tem, porque aqui tem um bom pastor. Se lá também tem um bom pastor, graças a Deus, não é? Não tem problema eu visitar outras igrejas, mas com muita frequência eu não faço isso. Não faço isso, porque aqui tem um bom pastor e aqui eu estou me alimentando. Cada rebanho tem um pastor. Quando Deus foi lá na igreja, das 7 igrejas da Ásia, cada igreja tinha um pastor. Cada ministério tem um pastor, mas o pastor do pastor é Jesus. O pastor dos pastores é o nosso Senhor Jesus. E eu disse: mas nunca eu volto, deixa eu no meu ministério. Porque se aqui, irmãos, eu passar uma semana ficando em casa, algum problema, e não vim para a casa do Senhor, eu me sinto como se eu estivesse 1 ano sem ter vindo à casa do Senhor. O nervosismo volta, a boca seca, volta tudo, como se eu estivesse engateando pelo tempo parado. Então não abandone o seu ministério. Saiba que aqui tem um bom pastor, e o bom pastor está aqui para te ajudar, para te fortalecer, para te dar graça, para te dar força. Não abandone o rebanho, permaneça no rebanho. Jesus estava ensinando: aquele que entra por outro lugar e não passa pelo aprisco das ovelhas, este é ladrão. O que o ladrão vem fazer, irmãos? Matar, roubar, destruir, arruinar, denegrir, tudo, calúnia, tudo que ele tem de maldade ele vai fazer, porque esta é a função do ladrão: roubar tudo, envergonhar a pessoa, tirar a vida, tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego.
O que é aprisco? Alguém sabe o que é aprisco? É um lugar onde estar as ovelhas. E esse aprisco trazendo para o lado espiritual o que hoje? É a igreja. Então aqui é um aprisco que existe as ovelhas. Então nós somos as ovelhas para Deus. E o nosso pastor é Jesus. Então veja que quando o homem de Deus, a mulher de Deus, verdadeiramente está seguindo a palavra, ele só entra pela frente como pastor Jesus. Ele nunca vai entrar pelos fundos, porque quem entra pelo fundo é ladrão e mentiroso, mas aquele que é verdadeiro sempre entra pela frente, cabeça erguida. O bom pastor chega. Jesus, aonde chegava, ele chegava de cabeça erguida. Eu sou o bom pastor. Jesus não mentia, não roubava, não saía falando da vida de seu ninguém, sempre entrava pela porta da frente. Agora, se eu e você está entrando por trás, porque a gente está pecando, irmão, está fazendo coisa errada, quem deve? Não se esconde? Quem não já fez isso aqui? Estou devendo fulano, vou me esconder aqui, senão ela vai me cobrar. Quem não já fez isso? E aí? Porque deve, está fazendo alguma coisa errada e se esconde. Quando a gente era de menor, quando a gente era na adolescência, a gente saía de casa escondido. E quando a gente voltava, por onde a gente entrava, irmãos? Quando era pequeno, alguém se lembra? Pelos fundos. Por que eu entrava pelos fundos? Porque eu estava desconfiado. Vocês, quando era pequeno, estavam desconfiados com o pai e com a mãe, porque se eu entrar pela frente, eu vou levar lapada, pisa. Mas eu vou entrar pelos fundos, porque ela não vai ouvir, porque sempre o pastor está a nossa mãe, o nosso papai estava onde de frente de casa, mas eu indo pelos fundos, ninguém ia ver, eu ia entrar, e quando ele me chamasse, estou aqui, mãe, no quarto. Oxente, estás aí, Mas com Jesus não tem isso não, irmãos. Você pode entrar por debaixo, por trás, por cima do teto. Deus está vendo quem é você. O irmão vai bem bonitinho. Olha, vai como o diácono, não é? Gostaram, irmão, da combinação? Da gravata com a calça. Gostaram? Tem gente que vem assim, todo combinadinho, mas vem por trás. Eu vou por aqui porque o pastor não vai me ver. Tem razão, você pode enganar eu e o pastor, mas aquele ali que é o pastor, o sumo pastor, esse você não engana. Pode usar o perfume mais cheiroso para chamar a atenção, mas o pastor Jesus está lá de frente. Ei, filho, que aí? Tu vai entrar por aonde? Que o pastor não vai ver não, eu vou ficar aqui, o pastor não vai ver, não é, irmãos? Tem gente que vem para o culto, fica lá no cantinho, quando o irmão vai pregar, ele foge. Por quê? Porque teme, irmãos. A pessoa, ela é doida da cabeça, mas ela tem consciência que quando Deus pega um aqui para usar, ele vai falar mesmo, o Senhor vai falar. Aí a pessoa não quer ouvir a palavra de correção que vai descer, a pessoa faz, eu vou me embora. Deus vai usar o irmão ali, a irmã, eu vou me embora, senão eu vou ser revelado aqui, mas Deus já está revelando tudo, irmãos. E aí, irmãos, o que é que a gente deve fazer? Se conserta, vai para Deus, entra pela frente. Mas eu estou em pecado. Não, você entra pela frente, pede perdão a Deus e faz parte do rebanho. É o único jeito. Vai entrar por trás, Aí quando eu e você era pequeno, entrava por trás. Aí quando nossa mãe, nosso pai chamavam, estou aqui, pai, estou aqui no quarto, estou aqui tomando banho. Tu nem entrasse, eu nem vi tu entrando, foi. Mas no céu não tem esse negócio de entrou por trás e pela frente, não, irmão. No céu só tem uma porta, é a porta da frente, é a porta da graça. A porta da graça, aproveita enquanto a porta do céu está aberta, porque quando essa porta fechar, aí você vai descer e vai pela porta dos fundos. E que porta é essa dos fundos, irmão? É do inferno, porque tudo que é dos fundos, irmãos. Tudo de Satanás é dos fundos, é escondido.
E a nossa porta aqui na terra, irmãos, é a porta estreita. Entre por ela, é melhor você entrar sofrendo para ter a vida eterna, do que você cheio de vida, mas no final perder a salvação. Não fez nada, irmãos. E Jesus está ensinando, vocês vão identificar como é o verdadeiro pastor. Isso serve para as ovelhas também, irmãos. Então o verdadeiro pastor, ele entra pela frente, não por trás. Porque se ele desvia, ele é um ladrão. E Jesus estava precavendo a sua igreja. Deus está precavendo hoje a nossa vida, a nossa conduta, para a gente ficar ciente e se defender dessas ciladas de Satanás. Versículo 2. Jesus continua dizendo assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Glória a Jesus. O Deus fiel enviou o pastor Jesus, que é o pastor das suas ovelhas. Então aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Graças a Deus. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Agora o versículo 3, mais uma vez. Para este o porteiro abre. Alguém vai me ajudar a pregar aqui hoje. Por que o porteiro abre para este? Alguém sabe me responder? Porque conhece a sua voz? Alguém concorda com o irmão? Tem mais alguém? Por que o porteiro deixa esse pastor entrar? Estou esperando, a hora está se passando. Eu vou entrar na tua casa, irmão Reginaldo. Ele vai abrir a porta para mim? Vai. Por quê? Não entendi. Para mim entrar. Mas por quê? Porque conhece. Tem gente que tem uma vida miserável, irmãos. A porta não se abre para ele de jeito nenhum. Porque é mentiroso, fanfarrão, não acredita, é encrenqueiro, é briguento. A porta para ele não se abre de jeito nenhum. Aqui eu estou falando, mas é diferente, irmão. Tem gente, Deus coloca a gente na prova de trabalho, é uma coisa, mas eu estou falando do falso. Porque o falso é onde chega as portas para ele, não é aberta, mas para o servo de Deus, a porta está sempre aberta. Deus prospera a nossa vida. Passamos um momento de dificuldade, passamos, mas a porta está aberta para a gente. Deus concede bênção para a nossa vida. Mas o mentiroso, o porteiro não deixa. Opa, ei, vou entrar aí, abre a porta aí, o porteiro. Aqui mesmo não. Por quê? Eu não conheço você. Ou na casa do irmão José, eu conheço ele. Irmão José, abre aí que eu vou entrar na tua casa. Tu vai deixar eu entrar? Conhecer não vai deixar. Porque ele me conhece, sabe quem eu sou, sabe a minha vida. Agora eu não conheço o irmão José. Irmão José, abre a porta aí. Eu nem conheço ele também. Ô fulano, abre a porta aí. Eu todo bonitinho de gravata, você vai deixar entrar? Por quê? Porque eu não conheço. Jesus vai fazer a mesma coisa com muitas pessoas. Ele quem disse isso, irmãos, não é o que estou dizendo, não. Ele vai dizer naquele grande dia, quando ele estiver na porta e as ovelhas estiverem vindo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, e eu não vos conheço. É Jesus ou não é, irmão, o bom pastor? Então Jesus está falando pela sua palavra: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vão para o fogo eterno, vão para a porta dos fundos, porque lá tem ele com aquele garfo lá, né, irmãos? Como o povo idealiza na cabeça que o inimigo tem um tridente lá. Vai ter fogo para aquele que foi rejeitado. Então eu vou entrar na casa de alguns irmãos aqui, porque eles me conhecem.
Mas uma pessoa que eu não conheço, eu vou deixar entrar? Não, de jeito nenhum, eu não conheço. Mas eu sou da igreja, irmãos, e eu quero saber se tu da igreja. Eu estou usando o Bíblia como eu estou. E eu quero saber se tu está bem bonito e arrumado. Eu não conheço você, não sei quem é você, não sei a tua família, não sei a tua procedência. E Jesus está dizendo: ei, esse é ladrão, cuidado, vigia. Aí se você não está orando, irmãos, ele pega. Porque ladrão é assim, ele pega a pessoa despercebida. O ladrão está só observando, irmãos. Mas quando aí você dá um vacilo, ele vai lá e rouba. Eu me lembro que lá em casa, naquela época, tinha muito rapaz novo, irmão, envolvido com esse negócio de droga. E mamãe estendia lá as roupas de papai. Mas quando era no outro dia, irmãos, cadê as roupas? Sumia, a mágica acontecia, irmãos. E tudo ali da mesmo bairro. E esta aprendeu a não fazer mais isso, voltar a ficar vigiando agora para ninguém roubar mais. Então o inimigo é assim, irmãos, ele quer entrar na porta da casa dos outros. Se você deixar a porta aberta, ele entra e vai roubar o que você tem. Aí quando menos se espera, está lá a confusão feita, porque o inimigo é assim, ele lança o joio e foge. Aí quando cresce a bomba, ele fica só vendo, ó. Aí vão dizer: o que foi que aconteceu? Ah, foi o inimigo, entrou aqui, lançou o joio e fugiu. Porque estavam dormindo. Então, se eu e você dormir, acontece isso. E Jesus está nos ensinando aqui como nos prevenir. E ele fala que o porteiro, para este pastor, o porteiro deixa entrar. Por quê? Porque conhece. Aí, quando esse pastor das ovelhas entra, as ovelhas conhecem a sua voz. Então, a gente conhece a voz de Deus. A gente sabe quando Deus está falando e sabe quando Deus não está falando. Então veja que ele fala aqui, ó, para o porteiro, versículo 3, abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então a ovelha, eu e você, é do Senhor Jesus, eu e você pertence ao Senhor Jesus. O dono da gente é Jesus. Então se a gente tem dono, a gente está protegido. Tem alguém que é por mim, por você. Eu e você tem dono. E o nosso dono, pastor Jesus, ele é muito, muito zeloso pela nossa vida. Então as ovelhas conhecem a voz de Jesus. Aí diz a Bíblia que ele chama as suas ovelhas pelo seu próprio nome. E depois que faz isso, ele as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as ovelhas, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Veja que interessante, irmãos. A característica do bom pastor. Ele não deixa que a ovelha vá na frente. Porque se a ovelha for na frente, a ovelha vai se perder. Eu não estou lembrado, mas parece-me que a ovelha, ela só enxerga os 5 ou 6 ou 7 metros. Passou disso, ela já não consegue enxergar mais nada. Quantos aqui tem problema na visão? E não enxerga bem? A irmã ali, né? Então é difícil, né, irmã? A pessoa querendo enxergar. Às vezes eu estou na parada do ônibus e tem as moças lá, as mulheres, né? E fica, eu não estou nem enxergando, falando, que ônibus é aquela ali? Deixa eu chegar mais perto que eu vejo. E fica uma luta para ver o nome do ônibus. Não é difícil, né, irmão? E a ovelha, ela enxerga até um certo limite, ela não consegue enxergar mais. Então, se o bom pastor fica atrás, as ovelhas, cada um vai tomar o seu rumo, a sua própria direção. Mas a Bíblia nos ensina que o bom pastor nunca deixa a ovelha ir na frente. Ele vai na frente conduzindo ela. Você só cai se você quiser, porque o bom pastor está indo na frente. Filho, segue-me que eu vou te levar para um lugar de descanso. Eu vou te guiar, tu não vai se perder. Mas mesmo assim, tem 1 ou 2 ou 3 ovelhas que se para a direita ou para a esquerda. Por isso que o bom pastor usa um cajado. E esse cajado tem uma envergadura assim, né, irmão? Porque ele puxa, vem cá,
me siga, me agrade, vem por aqui. Aí a ovelha vai por outro lado. Jesus, não, o caminho é esse aqui, sigam-me, ovelhas. Aí a ovelha cai no barranco, ele tem que voltar com todo amor. Aí pega aquele cajado e puxa a ovelha do barranco, que ela caiu no rio, alguma coisa, ela tropeçou, ela se machucou no caminho. Aí Jesus vai cuidar dela e vai conduzir as suas ovelhas. Por que isso acontece? Porque Jesus é tão sábio, tão inteligente, que ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vocês têm que me seguir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como se embaraçar, irmãos. Se você seguir a Jesus, vocês não vão se embaraçar. Mas tem uma ovelha que é um pouco desorientada, mas por falta de aviso não foi. Mas isso quer dizer que a gente é falho, que a gente é humano, a gente pode cair, tropeçar, mas que com tudo isso vocês sigam a Jesus. Eu não aguento mais essa vida. É melhor seguir a Jesus. A minha vida está uma luta, está uma perturbação. É melhor seguir Jesus, porque você é ovelha e Ele sabe para onde vai te levar. Então é melhor você seguir a Jesus, porque as bênçãos dele vai acontecer, o mistério de Deus vai ser revelado para você, Deus vai te fazer conhecer lugares novos, Deus vai te dar experiências, Deus vai se revelar para ti de uma forma tão tremenda. Mas se você seguir a Jesus, que é o nosso bom pastor, e ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vem aqui, ovelha, sigam-me. E as ovelhas vão seguindo a Jesus. Versículo 4, vou ler de novo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem Então a ovelha é guiada pela voz. E se você não estiver ouvindo a voz do Senhor, tem algum problema, irmãos. Sabe o que é? Você está afastado de Jesus. Mas eu venho para os cultos, irmão, não tem problema. Se você pode vir 10 dias num dia só para o culto, não quer dizer nada. O que quer dizer é a tua vida espiritual com Deus. Porque você tem que ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, para te guiar. Aí quando você está em comunicação com Deus, mesmo você no deserto, mesmo você no barco naquela tempestade, você vai ouvir a voz do bom pastor. E ele vai te orientar o que você deve fazer. Eu estou num barco, devo pular? Não vai, ninguém pula do barco não. Escuta Jesus. Eu não estou ouvindo Jesus, mas pelo menos sente a presença dele, porque os discípulos estavam no barco, mas Jesus estava no meio do barco, dormindo. Isso quer dizer que você tem que ter mais ligação com Deus, mais comunhão com Deus, para ouvir a voz do pastor, que vai nos orientar. Aí sim, eu e você vai ter sucesso nos objetivos que Deus tem para a nossa vida. E diz a Bíblia: porque lhe conhecem a voz. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que é incrível isso. Eles preferem dar voz a um homem mentiroso, um homem que não é de Deus, um charlatão, um homem que Deus não fala na boca dele. Tem pessoas que preferem ouvir essa pessoa, mas quando o pregador pega a palavra para pregar a doutrina, a verdade, ele não gosta. Ele fica com raiva, sai falando do pastor, sai falando da igreja. Mas aqui nesse ministério, eu e qualquer um que pega esse microfone, que prega, que louva, tem que continuar falando a verdade, porque o nosso rebanho é da verdade. E quem é o pastor? Jesus. Quem nos conduz? Jesus. Quem bota a palavra na nossa boca? Jesus. Aqui tem o quê? Tem verdade, aqui tem caminho, aqui tem alimento. Então sigamos a Jesus. Eu e você não vai se embaraçar, isso eu te garanto, não vai se embaraçar. E as ovelhas conhecem a sua voz. 5, mas de modo nenhum seguirão o quê? O estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Eu estou na rua, irmãos, e já escutei meu nome, David, eu olho, mas não era eu, era outro David. Por que você olha? Porque você conhece o teu nome. Deus, Ele conhece você. E Deus vai te chamar e você vai saber que é a voz dEle falando contigo. Você não vai se confundir. Pode ser que apareça outras vozes chamando o teu mesmo nome, mas você tem uma espiritualidade com Deus, você vai ignorar. Opa, essa voz eu não conheço, é o meu nome, mas é a voz eu não conheço. Se uns irmãos aqui estiverem no meio da rua e virem atrás de mim e me chamar, eu vou conhecer pela voz. E o Senhor, as ovelhas conhecem pela voz. Então, só conhece porque eu conheço, porque você conhece. Então, busque a Deus para conhecer mais a Deus, porque Ele vai falar contigo e você vai saber que é Deus que está falando contigo. Não vai haver sombra de dúvida. É Deus que falou, foi Deus que falou. Eu conheço a voz do meu pastor. Você vai conhecer, porque as suas ovelhas lhe conhecem a voz, mas as ovelhas de modo nenhum seguirão o estranho. Não dê ouvido ao estranho, porque o estranho quer te tirar da caminhada com Jesus. Jesus não está na frente, as ovelhas não estão seguindo, mas sempre vai ter alguém lá atrás chamando: vem cá fulano, vem cá. E se você olhar, percebeu que é uma voz estranha, mesmo assim for, você se perde. Aí Jesus passa, as ovelhas passam, e fica a ovelhinha lá no fundão dando ouvido a outras vozes. Não dê ouvido a outras vozes. Prefira dar ouvido à voz de Jesus, que é verdadeira e fala contigo. 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das... Então o Senhor é a porta das suas ovelhas. Nós temos que entrar por esta porta. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha aí, olha o benefício que eu e você tem: salvação. Continuando: entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Aí ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem entra pela porta tem abundância de vida, tem prosperidade. Deus sempre está abençoando. Aí o Senhor diz que vai conduzir as suas ovelhas para o lugar de pasto verdejante. Isto quer dizer o quê? Alimento, comida. Então o Senhor leva as ovelhas para se alimentar. Ele leva as ovelhas na sombra para descansar, para tomar água e para comer. Que nesta noite você hoje sai daqui hoje fortificado, porque o pastor Jesus está me conduzindo para a vida, para a salvação e para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Isso quer dizer que eu estou seguro, a sua igreja está seguro no pastor Jesus.